Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos à Trilha Celeste. Eu sou Paula Martins e hoje eu vim falar rapidamente sobre o eclipse lunar em Touro, que acontece no dia 8 de novembro, às 8 da manhã, horário de Brasília, no grau 16 de Touro. Esse é um eclipse muito esperado, eu já produzi muito conteúdo falando sobre ele, já dei curso sobre ele, então os alunos do planejamento astrológico da Trilha Celeste estão esperando por este momento desde março de 2022. Tem bastante conteúdo que eu vou deixar aqui nos comentários para quem quiser complementar. Esse vídeo é basicamente um recorte, um apanhado das informações que eu julguei mais importantes de trazer aqui para todo mundo poder ouvir, se preparar e entender também este momento de intensa mudança, intensa ruptura e muito propício para a renovação. Bom, antes de começar a falar sobre o eclipse, eu vou te convidar, te inscreve aqui no canal, clica para receber as atualizações e, claro, curte, comenta, compartilha este vídeo com quem também precisa saber mais sobre a lua de sangue da primavera. Bom, eclipse lunar sempre acontece na lua cheia e a lua realmente fica vermelhinha, por isso que a gente chama de lua de sangue. Infelizmente, esse eclipse não será visível aqui do Brasil, então a gente só vai poder ver pela internet ou imaginá-lo, mas isso não significa que a gente não vai sentir os efeitos desse eclipse, mesmo ele não sendo visível. Bom, é um eclipse que acontece no eixo Touro-Escorpião, né? Então, Lua no signo de Touro, Sol no signo de Escorpião em perfeita oposição. A lua cheia, ela já é um período de revelação, ela já é um período de plenitude. Quando a gente tem um eclipse lunar, isso acontece de uma forma ainda mais épica, ainda mais dramática. Então a gente tem essa ideia de estar levando luz para pontos que estão escuros, né? E aqui no eixo Touro e Escorpião, isso ganha um significado ainda mais intenso, trazendo aí a ideia de uma necessidade da gente mergulhar nessa escuridão para que a gente possa trazer luz para este lugar do desconhecido, do profundo, daquilo que ainda está intocado. Então a gente tem aí uma semana de muitas revelações, de intensas revelações. Outra questão importante sobre esse eclipse é que ele é um eclipse de nodo norte, né? Então até tem um vídeo que eu explico um pouquinho melhor o que são os nodos, tá? E o nodo norte é a cabeça do dragão, é um ponto de destino. E aqui a gente fala também de destino coletivo. Então é para onde a gente está se encaminhando, para onde a gente está se dirigindo, é a rota que a gente escolheu traçar. Então, aqui a gente tem uma ideia também de uma mudança nessa rota. Por quê? Porque eclipse fala de mudança, a Lua fala de mudança e Urano fala de mudança. E esse é um eclipse em que a Lua estará conjunta com Urano, né, próximo do nodo norte. Então, nós já estamos aí num período de mudanças nessa rota coletiva. E esse eclipse ele vem ser um marco dentro deste período, tá certo? Bom, outras informações importantes. Esse é um eclipse do eixo Touro e Escorpião, portanto ele cai na cruz dos signos fixos, tá? Os signos fixos regem a maturidade do seu elemento, a maturidade da sua estação. Então são signos que falam de resiliência, de persistência, de paciência. São signos que seguram as coisas, que enraizam, né? Então eles não são muito adaptáveis, eles não são muito bons em dar o primeiro passo e eles também seguram as coisas, aprisionam para que elas não se modifiquem, não se percam. Então eles também não são muito bons com as mudanças. Pessoas que vão sentir mais os efeitos desse eclipse são pessoas com planetas, posicionamentos importantes na cruz dos signos fixos, no eixo dos signos fixos. Eles são Touro, Leão, Escorpião e Aquário, tá? Então, especialmente pessoas que têm aí planetas cúspides próximos do grau 16 e 18 dos signos fixos, né? Entre o grau 10 e o grau 20, para ser mais generosa. E claro, para quem está sentindo essas águas escorpianas e precisa entender como é que o eclipse está tocando no seu mapa,
entre em contato com o astrólogo, aproveita que na Trilha Celeste, no mês do eclipse, a leitura de previsões pessoais está com 30% de desconto, tá? Eu costumo dizer que o eclipse ele é como um orgasmo, quando ele passa por nós, não resta dúvidas, a gente não tem como levantar e sair caminhando como se nada tivesse acontecido, a gente tem que parar um pouquinho, recuperar o nosso fôlego, esperar as pernas ali começarem a responder para daí sim levantar e continuar. Então, para quem está sentindo o impacto desse eclipse na sua vida e quer entender melhor que tipo de transformação o universo está procurando, entre em contato comigo, entre em contato com um astrólogo, que eu tenho certeza que a astrologia pode te ajudar e muito a tornar esse caos um cosmo. Tá? Bom, então vamos aqui para as informações do eclipse. Eclipse lunar em Touro no eixo dos signos fixos, então a gente tem aqui muita energia fixa no céu neste momento, a gente tem muita energia de terra, a gente tem muita energia de água, e como eu falei anteriormente nos outros vídeos, isso é muito importante, tá? Em 2023, Plutão já bota um pezinho ali em Aquário, depois ele volta para Capricórnio. Então, a partir de 2024, a gente começa a ter a chegada dos planetas que regem a coletividade. Eles são Urano, Netuno e Plutão em signos de ar e de fogo. Então, a gente está no fim de um ciclo de terra e água. Terra e água são os signos femininos de energia yin, introspectiva, que vão falar para a gente de resiliência, de cura, de transformação, de construção de base, de porto seguro. Então, esse é um momento muito importante para a gente se reconstruir, especialmente depois de tudo que a gente já passou nos últimos anos, tá? Então, já fica essa dica. Outra questão importante sobre o eclipse é regido por Vênus. O eclipse acontece em Touro, signo regido por Vênus. Vênus, que é um planeta muito importante no céu neste momento. Já tem o vídeo aqui da Vênus Casime, que aconteceu no mês passado, conjunção de Sol e Vênus no signo de Libra, que foi muito especial. E agora Vênus está em Escorpião e está combusta, está a 4 graus, estará a 4 graus de distância do Sol no momento do eclipse. Então, a questão dos valores, dos relacionamentos, dos afetos, tudo isso fica muito em evidência, muito latente no período desse eclipse, que é um eclipse que vem falar com a gente sobre empatia, sobre revelação, sobre transformação, sobre amolecer também um pouco do nosso coração, tá? Então, esse é um eclipse que vai trazer muito a questão dos recursos, a questão do dinheiro, a questão da comida, a questão daquilo que a gente ama, né? Então, se a gente trabalha com aquilo que a gente ama, ou se estamos sendo explorados, porque esse é um eclipse que vem falar sobre traição, sobre exploração, sobre meios ilegítimos, né? Desde as questões ilegais de fato até a questão de, por exemplo, a pessoa que trabalha ali 8 horas por dia, recebe um salário ridículo enquanto o seu empregador, né, tá nadando em dinheiro. Então, essa ideia da exploração da mão de obra, ela fica muito em evidência nesse eclipse. Esse é um eclipse colossal, é um eclipse épico, porque ele traz o final da quadratura entre Saturno e Urano, né? O grande final da quadratura entre Saturno e Urano. Tem um vídeo aqui que se chama Ragnarok, onde eu falo desse eclipse. Tá no ar, já vai fazer 3 meses, eu vou deixar o link dele aqui também. Nesse vídeo eu explico bem direitinho, de forma bem didática, o que é o ciclo entre Urano e Saturno, o que é essa quadratura, que a gente chama de quadratura minguante, porque ela está encerrando a dança entre esses dois planetas. Ela ficou exata em 2022 e em 2021 em 3 momentos. Tá, então, no início de 2021, durante a invasão do Capitólio, durante a posse do presidente Biden, depois no meio do ano, durante o Levante pela Terra, durante o Fora Bolsonaro, vidas brasileiras importam, vidas pretas importam, vidas indígenas importam, tudo isso aconteceu permeando essa grande quadratura entre Saturno e Urano, que vem trazer a crise ambiental, a urgência de encontrar novas formas de consumo, novas formas de produção, né? A urgência a respeito da fome, não só no Brasil, mas também no mundo, a respeito da produção e distribuição dos alimentos, a respeito do petróleo,
né, a respeito dessa crise de recursos básicos e especialmente, né, uma quadratura que nos desafia a colocar a nossa tecnologia, né, a nossa capacidade tecnológica, né, esse Saturno em Aquário, em prol da nossa sustentabilidade, que é Urano em Touro, em prol do planeta. Né? Então tem uma ideia de polarização, mas não polarização de direita e esquerda em si, da gente ver a grande diferença social que a gente vai ter no mundo, né? De tão poucos vivendo tão bem, com conflitos tão elaborados, tão tecnológicos, né? A respeito de, nossa, será que nós vamos arrumar o planeta Terra ou vamos terraformar Marte? Né? Então tem lugares aí de alta tecnologia, com um pensamento já super Jetsons, né? Já estou lá na era de Aquário, enquanto tem lugares que não tem saneamento básico, né? Que não tem rede de esgoto, que não tem água potável. Então essa discrepância, que na minha visão é a verdadeira polarização dessa quadratura entre Saturno e Urano, a falta de distribuição de renda, a falta de distribuição de recursos, porque não é que não tenha, a gente não está sabendo organizar. Né? Então tudo isso fica muito claro nesses últimos anos. Então a gente tem também uma resposta popular, um levante popular, uma desacomodação aí do povo que vai usar a sua voz, a sua força para tentar melhorar as suas condições de vida, né? À medida que essa crise climática, marcada muito pela passagem de Urano em Touro, ela vem, né, também como um grande tsunami empurrando essas urgências, né? Fazendo com que essas urgências fiquem cada dia mais urgentes. E o que acontece em 2022 é que essa quadratura se forma em setembro, né? Já se formou. E como os dois planetas estavam retrógrados, ela ficou ecoando por mais tempo. Ela não chegou a ficar exata como em 2021, mas não significa que tenha sido menos potente. E agora, esse eclipse, a gente tem a Lua conjunta com Urano no 16 de Touro, né, fazendo oposição com o Sol e Mercúrio no 16 de Escorpião, e eles formando ali a quadratura com Saturno no 18 de Aquário. Então a gente tem uma quadratura T no eixo dos signos fixos que traz muito essa imagem do terremoto, da desestabilização, de uma insegurança muito grande, né? Então Urano em Touro como sendo essa terra, essa placa tectônica que é fixa, né, que é firme, que é o chão que a gente pisa, e esta quadratura em T sendo o terremoto, que obriga essas placas a se mexerem e a encontrarem uma nova forma de se encaixar ali. Né? Então a gente tem muita mudança nesse período. É importante de lembrar que os eclipses na astrologia eles falam de processos. Então a gente tem um processo de mudança que inicia agora e que ecoa por 6 meses. E daqui a 6 meses, né? Já vou aproveitar esse vídeo para a gente começar a falar sobre 2023, né? Então daqui a 6 meses a gente vai ter o retorno, porque em 2023 nós teremos mais 2 eclipses nesse eixo, né? Que vão fechar finalmente essa questão. No primeiro semestre, esses eclipses trouxeram muita instabilidade econômica, então dinheiro, valor, economia, profissão, tudo isso fica em muita evidência. A gente vê aqui que são coisas bem materiais a nível de Touro, né? Bem materiais, bem palpáveis. Então aqui fica um exercício da gente saber reconhecer o que nos dá prejuízo, o que é entulho, o que é velho, o que é essa âncora que está segurando o nosso barquinho, não está deixando a gente andar em frente, e o que é precioso, o que é tesouro, o que precisa ser protegido no meio desse terremoto. E aqui as relações elas ficam muito escancaradas, as intenções também, a gente tem aí uma vontade de revelação muito grande, né? E essa oposição de Mercúrio com Urano e Mercúrio conjunto com o Sol, a gente tem aí muita luz e informações chegando até de forma imprevisível, né? Ou coisas imprevisíveis, coisas impensadas que acabam vindo a público, acabam chegando aos nossos olhos e ouvidos. Mas é importante de lembrar, né? Não dá pra gente ignorar
que lá no eixo dos signos mutáveis a gente tem uma grande bagunça. A gente tem Marte retrógrado, muito lento, no signo de Gêmeos. Eu vou deixar aqui nos próximos dias um vídeo falando só sobre isso. Então, a gente tem uma urgência muito grande, mas tem pouca força de ação para fazer isso. E Marte está em quadratura com Netuno, então eu falo uma coisa e eu faço outra, ou eu quero fazer uma coisa, eu começo, paro, já começo a fazer outra, a gente se perde, né? A fofoca, conta um conto, aumenta um ponto. Então, é muito bom para artistas, como eu já falei, mas é péssimo para ter claridade, para ter bom senso, e para ter bom discernimento na hora de colocar o seu impulso, a sua ação no mundo. Então, tem muitas urgências, mas é importante que a gente segure um pouco a nossa onda para quando a gente for colocar as mudanças em práticas, a gente colocar com um pulso mais firme, né? Sem estar tremendo, que agora a base está tremendo. Então, tem muita instabilidade rolando por aí. Esse é um eclipse total, um eclipse longo, assim como a música que eu escolhi para ele, que é November Rain. O período de totalidade do eclipse vai ser superior a 1 hora. Isso é longo para o tempo de um eclipse total. E o tempo total do eclipse, né, desde o momento que a Lua começa a ficar eclipsada até o fim, é de 6 horas. Então, é um eclipse épico, é um eclipse dramático, tal qual a música do Guns N' Roses, November Rain, que foi relançada essa semana. O Axel deve estar lendo a trilha celeste por aí, que eu sei. Ele viu que ia estar bom para relançar o Use Your Illusion e está relançando. E esse é um disco que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, tá? Porque vai falar sobre use a sua ilusão. E tem tudo a ver com este momento que a gente precisa usar a nossa ilusão ao nosso favor. A gente precisa usar a nossa utopia, a nossa esperança, a nossa capacidade de acreditar, de projetar, né, de esperar um mundo melhor, uma vida melhor, de uma forma que vá nos trazer prosperidade e não prejuízo. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não cair no delírio, que é o lado negativo dessa quadratura de Marte com Netuno em Peixes, e aproveitar a nossa ilusão para nos levar a um lugar melhor, que é a possibilidade positiva desse aspecto. Outra questão sobre esse eclipse regido por Vênus, são as emoções reprimidas que chegam à tona, como o Axel fala na música. Então todo esse amor reprimido, todo esse amor guardado, ele vem à tona ao longo dessa semana e fica muito fácil da gente observar também a qualidade, a saúde dos nossos relacionamentos. Então, essa é uma semana para a gente pegar leve com a dor do outro e também com a nossa, né? Então, antes da gente sair apontando dedos e culpando as outras pessoas, porque Escorpião, nós temos aí Sol, Vênus e Mercúrio em Escorpião. Escorpião é um signo que afunda com facilidade. Então essa ideia do rancor e do amargor e de ficar nutrindo emoções paradas, ela é muito nociva nesse período, tá? Então a gente tem que observar para acolher e perceber também que tipo de água parada é essa que a gente está cultivando dentro da gente. Então essa é uma das dicas, né? Então não vamos nos reprimir, né? Cuidado com essa autorrepressão, com essa autossabotagem de querer ficar engolindo as coisas. Aqui a gente tem um processo quase que de vômito, né? E lembre que nada dura para sempre, nem mesmo a chuva gelada de novembro. E é isso que esse eclipse, por fim, vem falar com a gente. Esse eclipse vem trazer uma chance de recomeço, um movimento de fênix muito grande. Então, é um período importante para a gente deixar o nosso passado para trás e olhar para o nosso futuro. São eclipses de morte e vida. Eles marcam o Samain, o Samhain e o Beltane. Então, marcou outono e agora marca primavera. Então, essa ideia da gente tornar a nossa sabedoria, a gente tornar o nosso passado em adubo, né? Permitir que as coisas que precisam morrer vão, né, desapegar daquilo que não nos cabe mais, para que isso possa virar adubo no nosso solo,
para que isso possa se tornar em algo positivo, em algo produtivo. Esse é o verdadeiro papel do alquimista, o verdadeiro papel de transformar o chumbo em ouro, a gente transformar os nossos erros em sabedoria. Então, esse é um momento de renovação muito importante, né? Onde é importante também que a gente coloque os pés no chão, que a gente perceba a simplicidade da vida. Escorpião é um signo muito complexo, então procura muito cabelo em ovo. A lua está em Touro, que é um signo mais simples, né? Um signo mais material. Então essa ideia que a gente estava falando, né? Dinheiro, finanças, profissão, sustento, saúde, corpo, né? A gente é o que a gente come, então tudo isso está muito relacionado com o eclipse. Esse é um eclipse que nos pede para sair também um pouco da ala da abstração, né? Da ala da metáfora, da ala da espiritualidade tóxica, né? Que é aquela do tudo que eu quero vem a mim com facilidade, eu não preciso fazer nada. Então não, a gente precisa sair desse lugar, que é um lugar que nos leva com muita facilidade até a frustração, né? Até o vitimismo, e ir para um lugar mais simples, aonde a gente valoriza o nosso esforço e aonde a gente encontra também maneiras de se autossatisfazer com as coisas mais simples e com o fruto do nosso esforço, né? Com aquilo que é possível, com aquilo que é real, com aquilo que é palpável. Então, gente, esse eclipse ele não é nada bolinho, né? Ele não é nada simples, é um eclipse muito esperado que está trazendo aí mudanças significativas na coletividade. Então, nada de ficar perdido por aí essa semana. A semana inteira é uma semana eclipsada. Então, cuidado na trilha. Antes de agir, pare, olhe e escute. Pense, né? Seguimos na lei do Tim Maia, pneu furou, acende o farol, não espera as coisas se agravarem para procurar ajuda, seja o tipo de ajuda que possa estar pintando por aí. E vamos pensar como é que a gente pode tornar a nossa vida mais inteligente, a nossa vida mais sustentável, como é que a gente pode tornar o nosso trabalho mais sustentável, né? Como é que a gente pode ter mais lucro, como é que a gente pode ter menos prejuízo. Vamos atentar para as nossas finanças. A crise econômica, ela começa agora, mas ela reverbera por 6 meses. Então, não é exatamente o momento de esperar por milagres que vão vir assim ao acaso, mas é o momento de começar a investir naquela sementinha que hoje ainda é um brotinho, mas amanhã pode ser um milagre, tanto na nossa vida quanto na coletividade, né? Então a gente está falando aqui de uma crise ambiental urgente, que na semana do eclipse a gente já tem aí reunião com os grandes líderes do mundo para falar sobre isso. Então tem muitas ações coletivas e individuais que começam a ser feitas agora e que podem e que vão, né, nos trazer um resultado mais palpável ali na frente. Então vamos investir com muita sabedoria, né? O nosso tempo, a nossa energia, então o tempo que a gente passa com as outras pessoas, o tempo que a gente joga nas redes sociais, etc, etc, etc. Porque tudo isso, né, essas sementes, elas vão reverberar aí por ainda bastante tempo. Eu volto para falar mais sobre os outros aspectos dessa semana nos próximos dias. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar para receber as atualizações. E para quem está querendo ver esse eclipse mais de pertinho na sua vida, entre em contato e aproveite a promoção de previsões pessoais para 2023, que 2023 já está chegando, né, gente? Um super beijo, obrigada pela escuta e tenham todos um lindo eclipse.